Vamos desfrutar da presença gloriosa de Deus aqui nesse lugar. Quem crê e está comigo, fala amém. Amém. Mateus capítulo 11, versículo 12. Diz bem assim: desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Nossa, Anne, isso aqui foi Jesus falando. Isso aqui foi Jesus falando dentro do contexto de Jesus sobre o reino dos céus. Você pode pensar, poxa, mas não é pela graça que nós somos salvos? Não é pela graça que nós tomamos parte no reino? Não é porque Jesus já fez o sacrifício, Ele já pagou o preço, Ele perdoou os nossos pecados, Ele se fez pecador em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver como filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo? Então, que história é essa de violência? Que história é essa de eu tomar o reino à força? Não foi entregue a nós, Jesus não foi lá, tomou as chaves da mão do diabo e nos entregou. Que história é essa? Eu não sei vocês, imagine vocês, se vocês ganham uma casa de alguém, a casa dos seus sonhos, o apartamento dos seus sonhos. Alguém fala, fulano, eu comprei essa casa e eu quero te dar. Você ganhou de graça, certo? Você não fez nada, né? Talvez nem para merecer, e ganhou. Ainda assim, você vai ter que fazer a mudança, não vai, irmão? Eu não sei vocês, mas o meu marido detesta mudança. Com todas as forças da vida dele, ele detesta a mudança. Porque é um processo, né, gente? E pega tudo, encaixota tudo, coloca tudo na caixa, só para transportar de um lugar para o outro, para tirar tudo. E, no nosso caso, nós tivemos umas mudanças bem estranhas, né? A última vez que nós nos mudamos de apartamento, a gente tem a nossa cama, o nosso colchão é um colchão ortopédico. Eu gosto de dormir no colchão duro. Eu gosto de dormir, se botar um lençol aqui, ó, eu acho ótimo. Duro assim. Então, um colchão ortopédico de madeira, sabe? E aí, beleza. Vamos fazer a mudança. Carrega o colchão de madeira. Só que o colchão de madeira, ele não é flexível como um colchão comum. E não coube no elevador, irmãos. Imagina, que alegria. Empurra daqui, de cá. Como ele era de madeira, não dava para apertar. O elevador não fechava, não teve como. E aí foi os homens, né, abençoados, carregar o colchão de madeira 8 andares acima. Que alegria! Então, ainda que você ganhe o apartamento dos seus sonhos, na cobertura, com tudo que tem direito lá em cima, você ainda assim vai ter que se mudar. Você ainda assim vai ter que fazer a mudança, você ainda assim vai ter que separar as coisas que vai levar, as coisas que não vai levar. Eu não quero levar esse colchão de madeira, mas você vai ter que se desfazer e arrumar outro colchão. Ainda existe um trabalho a ser feito. Amém? Você ganhou um reino de presente. Você ganhou um novo endereço, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você ganhou uma nova identidade, mas ainda assim você vai ter que pegar as suas coisas, você vai pegar a sua vida, você vai pegar a sua bagagem, você vai pegar o seu temperamento, você vai pegar as coisas que você é, as coisas que você ainda não é, você vai ter que colocar tudo na mala e você precisa fazer esse processo de mudança. Vocês estão entendendo? E é isso que é tomar posse do reino com violência. É isso que é fazer um esforço para tomar posse. Vamos falar agora do contexto de Jesus. Quando Jesus falou, na época não tinha internet, não tinha YouTube. Olá, pessoal do YouTube que está nos assistindo. Sejam bem-vindos. Deus vai te tocar aí na sua casa, onde você está. Conversa aí comigo no chat. Fala de onde você está falando, em nome de Jesus. Depois eu quero saber. Então, hoje a gente tem a facilidade. A pessoa nem está aqui presente, fisicamente presente, e ela está nos ouvindo. No tempo de Jesus não era assim. Não tinha microfone, não tinha megafone, não tinha internet. Era tudo muito complicado. Para ouvir a mensagem da salvação, para experimentar o poder de Jesus, era necessário chegar perto dele. Era necessário estar no mesmo ambiente que ele estava. Era necessário seguir. Às vezes, Jesus ia para o deserto e ia o povo para o deserto atrás dele. E Jesus estava sempre rodeado de muitas pessoas. Tanto que quando a Bíblia nos conta a história da mulher hemorrágica, né, e Jesus fala, alguém me tocou? Aí os discípulos falam, Jesus,
Todo mundo está te tocando, você está sendo esmagado, você está sendo empurrado. As pessoas literalmente eram violentas. Quem aqui já andou no meio de aglomeração? Sabe como é que é? Para você conseguir chegar perto, você tem que... Quem aqui já andou num lugar muito apertado, num show lotado? Você tem que ir esbarrando nas pessoas, às vezes dando umas cotoveladas. O único que se dá bem nessa história é Alex, porque eu fico na direção do sovaco de todo mundo. Alex fica acima, nas alturas. Mas quem andou já em meio de aglomeração sabe como é que é. E Jesus estava falando desse contexto. As pessoas se espremiam. Vocês lembram que certa vez veio um paralítico e os amigos dele queriam que ele fosse curado, só que Jesus estava dentro de uma casa, estava tão lotado, que eles foram violentos. Eles subiram em cima do telhado, arrancaram as telhas e desceram o paralítico pelas cordas, pano, sei lá o que eles usaram. E Jesus ficou admirado com a fé daquelas pessoas e falou: seus pecados estão perdoados. E logo depois Jesus curou. Sabe o que é isso? Ser violento, no contexto que Jesus está falando. Ser violenta, essa palavra escrita no grego, não é violência de, vou dar um tapa na cara de alguém. Não é isso. Essa violência aqui, ela significa pressionar, empregar pressão, empregar força, ser zeloso. Então, quando Jesus falou assim, olha, para você se apoderar do reino, para você fazer a sua mudança, para você viver de acordo com a nova realidade que o Senhor tem para a sua vida, para você viver a nova vida de Deus, para você viver como cidadão do reino, você precisa empregar força, você precisa pressionar, você precisa empurrar o caminho, você precisa abrir espaço no meio da multidão, você precisa arrancar algumas telhas e descer o seu paralítico rua abaixo, não, corda abaixo, para que você possa alcançar. É disso que Jesus está falando. Quem está comigo até aqui fala amém. Hoje nós não precisamos apertar pessoas, não precisamos empurrar pessoas ou tirar telhados físicos. Mas quantos de vocês, desde que começaram o culto, estão tendo que empurrar pensamentos que estão invadindo a sua mente a todo tempo, tentando roubar esse momento de qualidade seu com o Senhor? Desde que começou o culto até agora, teve gente que teve pensamentos de suicida. Desde que começou o culto até agora, teve gente que ficou preocupado com uma conta que tem que pagar, está com uma mágoa no seu coração, uma situação chata aconteceu na sua casa e essa coisa está te incomodando. Desde que começou esse culto, o seu pensamento foi lá no seu filho, lá no seu marido, lá na sua esposa. Desde que começou esse culto, você talvez foi lembrado de uma mágoa que você tem em relação a alguém. Desde que começou esse culto, algumas coisas estão entrando e você precisa hoje pressionar e abrir caminho no meio de tudo isso para não ser roubada a melhor parte de você. Vocês entendem? Nós precisamos ser violentos para implantar o reino dentro das nossas casas. Nós vamos ser violentos para implantar o reino dentro do coração e da mente dos nossos filhos. E violentos nesse sentido, empregar pressão, fazer força. Sabe por quê, querido? O mundo não está de brincadeira. A Bíblia diz que o mundo jaz do... Se nós não formos intencionais em discipular a próxima geração, o inimigo vai discipular. Se nós não formos intencionais em discipular os nossos filhos, e não formos intencionais em cuidar dos nossos casamentos e cuidar da nossa família, o YouTube vai discipular. O reino se faz, aqueles que empregam força se apoderam dele. Hoje nós vamos empregar força no mundo espiritual. Nós vamos empregar força, porque a palavra do Senhor nos ensina que a nossa guerra não é contra a carne ou contra sangue, mas a nossa guerra ela é o quê? Ela é espiritual. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás aí, eu tomei conhecimento, por um acaso, de um perfil na internet. Um perfil de Instagram que é dedicado à desconstrução da fé. E esse perfil do Instagram basicamente posta textos e memes e, enfim, coisas. E criaram uma comunidade, uma rede de apoio para aquelas pessoas, aqueles jovens que queriam deixar a sua fé, que queriam deixar de crer, que queriam deixar a igreja para que eles pudessem ser amparados, abraçados, instruídos, ouvidos, aconselhados. Como se não bastasse, eu vendo isso, a pessoa, o criador desse perfil, para que ele pudesse se dedicar a essa missão de fazer com que jovens deixem a sua fé, ele organizou um sistema de patrocínio na internet, como se fosse uma vaquinha online, para que as pessoas pudessem ofertar na vida dele, para que ele pudesse se dedicar integralmente ao ministério de fazer com que as pessoas se desviem. E isso está acontecendo.
Gente, tem um ministério, o pessoal está tirando dízimo e oferta para que eles possam desviar os seus filhos, para que eles possam desviar a próxima geração, para que ele pudesse estar 24 horas disponível para as pessoas que estão querendo deixar a sua fé e sabem que vão ter conflitos na família, com o pai, com a mãe, para que pudessem buscar apoio nele. E quando eu vi isso, me deu uma indignação, e por isso é o tema dessa palavra também. Essa palavra se chama violência santa. Eu falei assim, nós precisamos de maneira santa e de maneira eficaz nos tornarmos violentos, para que nós possamos combater e para que nós possamos nos apossar para que nós possamos nos apossar da próxima geração. A próxima geração não vai ser uma geração cética. A próxima geração não vai ser uma geração de desconvertidos, de desviados, porque no meu turno eu não vou permitir. Na nossa geração eu não vou permitir. No que depender de mim eu vou ser violentamente santa. Você entende? Nós vamos nos apossar do reino. Amém? E eu não sei vocês, mas eu estou disposta a fazer algumas coisas para isso. Primeira, já vou falar logo a notícia boa para vocês que estamos planejando. Estamos organizando um curso aqui na igreja. Ainda está no embrião, orem por nós, quem quiser participar vai ser bem-vindo. Um curso de apologética voltado para adolescentes e jovens. As pessoas podem estar aí no perfil no Instagram, dedicando as suas vidas para fazer os jovens desconverterem. Desconverterem, mas aqui nessa igreja, os seus filhos, os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes e os nossos jovens vão ser ensinados a defender a fé deles, vão ser ensinados a saber o que fazer, o que falar, o que acreditar. Quando alguém vier colocar mentiras na mente deles, quando alguém quiser roubar a semente que nós estamos semeando, quando chegar na faculdade e os discursos ideológicos tentarem roubar a fé deles, eles estarão vacinados e preparados, porque aqui nessa igreja existe uma igreja que é violentamente santa. Nós não vamos ficar sentados assistindo a fé dos nossos filhos serem destruídas. Nós vamos fazer alguma coisa a respeito disso. Amém? É isso. É disso que eu estou falando. Empregar força, pressionar. Nós precisamos empregar força. Sabe alguns exemplos de pessoas que empregaram força? Davi conta lá no Salmo 42, fala assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Davi falando com a alma dele, tá? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O que é isso? É Davi empregando força sobre ele mesmo. Ele fala assim, hoje eu estou abatido, hoje a minha alma está atribulada, hoje eu estou com conflitos, hoje eu estou com dúvida, hoje eu não sei se Deus está olhando por mim, hoje eu estou em dúvida sobre se as minhas acusações, os meus pecados são mais fortes. E Davi vira para ele mesmo e fala assim, ei minha alma, confia no Senhor. Ei minha alma, lembra que o Senhor é o seu Salvador. Ei minha alma, espera no Senhor. Isso é você ser intencional, é esse tipo de violência. Sabe quem são os violentos? Eu vou falar para você quem são os violentos. Eu reconheço os violentos. Os violentos são aqueles que vêm ao culto. Quando a gente vai pregando, eu vejo, por trás da máscara, fogo nos olhos dele. É aquela galera que não vem, gente, assistir culto. É aquela galera que vem prestar culto. É aquela galera que não vem à igreja, eles são a igreja. É aquela galera que vem aqui e ouve cada palavra, anota no seu coração, anota no caderninho, guarda aquela palavra, concorda com aquela palavra, fala amém para aquela palavra. Não porque Deus é surdo, não porque Deus precisa disso, mas porque eles são violentos. Eles estão tomando posse do reino, eles estão empregando força, eles estão pressionando o seu caminho. São aquelas pessoas que ao sair por aquelas portas, elas falam assim, como que eu vou aplicar essa palavra hoje? Como que eu vou aplicar essa palavra segunda-feira? Como é que eu vou aplicar essa palavra no meu relacionamento com a minha esposa? Como é que eu vou empregar essa palavra no meu trabalho? São aquelas pessoas que entendem que tem algo a mais que Deus quer fazer na sua vida. São aquelas pessoas que entendem que a adoração não é só cantar, levantar a mão. A adoração é estilo de vida. Esses são os violentos. Amém? Tem gente violenta nesse lugar? Estou sentindo o nível de agressividade subir. Amém? Vamos fazer um barulho aqui. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Isso, deixa essa violência sair. Se alguém cortar esse trecho no YouTube, né, gente? Discurso de ódio. Amém. Nós precisamos entender que nós estamos em guerra. E nós precisamos estar armados. Nós vamos entender que cada coisa que nós fazemos no nosso dia a dia conta. Vou contar mais uma história, já vai chegar nos meus princípios aqui, tá bom? Para tornar cada um de vocês mais violento.
Mas há um tempo atrás, eu e o Alex percebemos que todas as vezes que a gente ia ministrar em um casamento, íamos celebrar um casamento, naquela semana acontecia alguma coisa em casa e a gente se desentendia. Toda vez. E aí a gente se tornou violento sobre isso. Aí, numa dessas ocasiões, a gente, claro, né, gente? A gente discutia alguma coisa, resolvia, aleluia, glória a Deus, e tudo certo. Mas sabe aquela coisa que desgasta a gente? É chato, né? É chato. E aí eu falei assim, peraí, um dia a gente conversando, a gente pensou, peraí, nós estamos indo ali essa semana casar um casal. Não é uma festa, não é um lugar para a mulher ficar linda, vestida de noiva. Nós estamos ali ligar na terra e ser ligado no céu, a união de uma família. O projeto mais importante que Deus fez. Deus colocou o pai na terra para ser a figura de Deus Pai, o protetor, o provedor, para ensinar para as crianças que como que é ser um bom pai. Deus colocou a mãe para ser a figura do Espírito Santo, o consolador, o amigo, o conselheiro. Deus colocou os irmãos, né, os filhos ali, para serem a figura de Jesus, aquele que é companheiro em todas as horas. Nós estamos indo ali implantar um projeto de Deus na terra, um projeto de família. É claro que o inimigo vai ficar furioso, é claro que ele vai tentar desgastar. Peraí, nós não estamos só vivendo, não é só uma cerimônia, não é só um ato religioso com efeito civil, nós estamos fazendo algo espiritual poderoso, e é claro que o inimigo se levanta. Sabe o que aconteceu? Nós oramos naquele dia, nós nos tornamos intencionais e violentos naquele dia. Fala, Senhor, nós não aceitamos, isso aqui é um ministério, nós estamos fazendo algo poderoso, nós estamos formando uma família aqui. Sabe o que começou a acontecer? Nunca mais a gente brigou na semana de casamento de ninguém. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos violentos, abrimos os nossos olhos, entendemos realidades espirituais. Amém? Quem que quer se tornar mais violento? Fala amém. Vamos lá, primeiro passo, como nós podemos pressionar, como nós podemos empregar força. Primeiro, com uma fé ativa. Fé ativa. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. A fé é certeza. Fala comigo, a fé é certeza. E quando a gente tem certeza, gente, a gente tem certeza. Eu posso agir com base nessa certeza. A câmera está aqui. Amém, queridos? Deus abençoe. Nós podemos agir com base nessa certeza. Nós podemos construir coisas em cima de algo que não se vê. Eu costumo dizer que a fé é uma pista de pouso. Uma pista de pouso. Existem bens. Quem tem promessas de Deus para a sua vida? Quem está esperando talvez um milagre do Senhor na sua vida? Amém. São aviões que estão voando sobre nós, carregados com as promessas de Deus, carregado com as bênçãos do Senhor, carregado com, sabe, coisas específicas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa. Só que avião só consegue descer em pista de pouso. E tem uma realidade espiritual aqui importante. Uma pista de pouso, antes de descer o primeiro avião nessa pista de pouso, ela começou a ser construída 1, 2, 3 anos antes. Não tinha nenhum avião pairando no ar. A pista de pouso, o pessoal estava lá desmatando uma área enorme. Precisa de uns 3 quilômetros de pista para o avião poder descer, não é verdade? Estavam lá desmatando, estava lá patrolando, estava lá aplanando o caminho, estava lá passando o asfalto, estava lá passando concreto, estava lá instalando as luzinhas, estava lá pintando o asfalto. Não tinha nenhum avião, mas a pista já estava sendo construída. No dia que o primeiro avião desceu, aquela pista já estava construída há muito tempo, querido. Talvez as promessas de Deus estão vindo. Você precisa estar com a sua pista de pouso pronto. O que é a sua pista de pouso? Você precisa começar a agir como se já estivesse pronto para receber o seu milagre. As suas ações já têm que ser de uma pista de pouso pronta, porque só depois que a pista está pronta que os aviões começam a descer. Quanto antes você começar a construir a sua pista, antes as promessas de Deus vão começar a acontecer na sua vida, você entende? Não tem nenhum avião ainda, mas eu estou construindo a minha pista. É Noé construindo a arca, 100 anos, nem chovia, vinha um orvalho e molhava a terra, não tinha chuva do céu. O que está fazendo, Noé? Estou construindo o quê? Um barco. Para quê? É porque vai chover. Vai fazer o quê? Cai água do céu. Você é louco? Não, eu tenho fé. Eu tenho fé. Você precisa agir
ser a mulher do marido convertido que ainda vai acontecer. Amém? Precisa ser o marido da esposa convertida que ainda vai acontecer. Precisa ser os pais dos filhos que vão ser ministros e ministras e homens e mulheres de Deus. Hoje eu estou aqui pregando para vocês. O meu pai está pregando lá no Noroeste. Mas quando eu era uma menina, eu comecei a contar. Por isso que eu quis contar isso para vocês. Na hora de dormir, eu de camisola, eu ia ali para a sala. Olhava o que estava acontecendo na outra sala. E o meu pai e a minha mãe estavam construindo um altar de adoração em casa. Meu ministério começou ali. Eu lembro direitinho, a minha mãe chorando. Eu lembro, gente, a cena é vívida na minha mente. Eu nem sei, os 7 anos eu tinha. Eu lembro direitinho da minha mãe com aquela mãozinha assim, dela, assim, ó, a lagriminha escorrendo. E eu olhando, falando, que lindo. A semente já estava ali, sendo regada no meu coração. E hoje nós estamos aqui compartilhando o altar, você entende? Começa muito antes, eles estavam fazendo a pista de pouso para as promessas do Senhor descerem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Fé. Você quer ser violento? Fé. Mas não é qualquer fé. Ah, não, beleza, eu creio. Realmente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não. É fé ativa, é fé de quem constrói, é fé de quem eu não sei como é que vai ser, eu não sei quais são as consequências, mas o Senhor está falando, eu vou obedecer. E se não der nada, não é problema meu, é problema do Senhor. É fé ativa, é fé que age. Um dos maiores exemplos que eu tenho, um dos caras que eu mais admiro, foi o David Wilkerson, né? Já faleceu em 2011. Mas que cara tremendo. Ali em 1958, ele era pastor de uma igreja local, pequenininha, num lugar bem tranquilo no interior dos Estados Unidos. Ele viu no jornal a guerra de gangues que estava acontecendo em Nova York, uma época muito, muito violenta. E quando ele viu aquela série de assassinatos e jovens sendo mortos, o coração dele começou a ficar violentamente santo dentro dele. Ele começou a orar e pagar um preço. Falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. Ele entregou o ministério pastoral naquela cidade pacata e tranquila e foi para Nova York se meter no meio das gangues. Na década de 60, ele fez um grande movimento. Ele impactou aquelas ruas, aqueles jovens se converteram, o líder da gangue se converteu, ele se tornou um missionário e Deus fez um limpa na cidade de Nova York porque alguém pegou a fé e colocou a fé em atividade, colocou a fé. Falou assim, eu não sei, mas você vai para Nova York se meter no meio das gangues. Ele se meteu no meio das gangues, se infiltrou, doido. Vou fazer uma festa. E convidou as gangues rivais para a festa. Qual a chance disso dar certo, gente? Nenhuma. Os caras estavam planejando fazer uma chacina na festa. Não aconteceu. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que nós ainda não vemos, mas nós podemos confiar. Amém? Fala comigo, fé ativa. A fé, ela é entendimento. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que se pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. A fé é entendimento. Deus vai abrir o seu entendimento. Deus vai abrir o entendimento de pessoas nesse lugar. Quando você começar a entender que a fé, ela precisa ser ativa. Quem aqui, eu acho que eu já perguntei isso recentemente, mas não tem importância. Quem aqui já teve a experiência de ler um versículo na Bíblia? E você lê aquele versículo e fala, uau! Você se arrepia, aquele negócio mexe com você, dá aquele frio na barriga. Sabe aquela coisa que enche seu coração? Você fala, aí você vira para um amigo seu, para o seu cônjuge e fala, nossa, amor, olha isso aqui. Aí você lê o versículo para ele, aí não é tão legal quanto na sua cabeça? Quem já teve essa experiência? Sabe o que é isso? O seu espírito entendeu uma coisa que a sua mente ainda não entendeu. É pela fé que nós entendemos. Outro dia aconteceu isso com uma palavra. Eu estava gerando uma palavra, inclusive eu peguei um pedacinho dela, coloquei na de hoje. E eu gerando essa palavra, e eu ia falar com o Alex, aí eu começava a conversar, e eu começava a conversar com ele, começava a chorar. Eu falava, eu não consigo explicar, o meu espírito já entendeu, o meu espírito já está movido, mas a minha mente ainda não captou. Aí eu fico na luta, né, para o espírito. Mas é pela fé que nós entendemos algumas coisas.
É pela fé que nós vamos tomar algumas decisões. A nossa fé precisa ser ativa. Nós somos uma geração que temos muitas coisas ao nosso dispor. Temos tecnologia, nós temos internet, nós temos muitos recursos, mas não podemos deixar que os muitos recursos roubem a fonte do entendimento e a fonte das nossas vidas, que é a fé. Amém? Segunda arma de violência que nós precisamos crescer nela, nós precisamos ter uma adoração intencional. Vamos lá, adoração intencional. Lá em João, no capítulo 4, versículo 23, fala assim: mas vem a hora, e é agora, fala comigo, é agora, em que os verdadeiros adoradores, fala comigo, adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A música que a gente cantou, estamos no mesmo espírito aí. Porque o Pai procura, fala comigo, procura os que assim o adorem. Jesus está conversando aqui com a mulher samaritana, esse é o contexto. E eles estão conversando sobre a adoração. Estão conversando sobre a adoração. E ela fala, vocês falam que a gente deve adorar ali, a gente acha que deve adorar aqui. E aí Jesus dá essa resposta que é para o nosso tempo. Amém? Fala comigo, é agora. Ele fala assim, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em espírito, fala aqui do seu espírito à parte, em verdade fala sobre ações, fala sobre atitudes. Mas o mais interessante dessa palavra, por isso que eu estou falando que é uma adoração intencional, a palavra adoradores, a palavra adoração aqui, ela tem vários significados no texto original, no grego que foi escrito aqui. E nesse contexto aqui, a palavra adoração significa, sabe o que? No grego, beijo. Mais especificamente, o ato de quando você tem reverência por alguém. Já viu quando a pessoa beija a mão da outra pessoa? Jesus está conversando com essa mulher e ele fala assim, olha, chegou o tempo em que as pessoas vão me adorar me beijando. Sabe o que é isso? E mais, volta lá no texto. Volta lá no texto. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus está procurando pessoas que o adorem, o beijando. E agora vamos entender, gente, o beijar não é beijar físico, não é ficar, já aqui na igreja, ficar mandando beijo para Jesus, não. Não é disso que eu estou falando. Beijar é um ato de intimidade, de profunda reverência. Quando a pessoa, já viu naqueles filmes, ou quando a pessoa vai e beija a mão da outra em reverência, primeiro que não é qualquer pessoa que faz isso, não é qualquer um do povo que beija a mão de uma autoridade. São aquelas pessoas próximas, aquelas pessoas em que há um vínculo de confiança. Você está pegando e você está beijando aquela pessoa. Jesus fala assim, eu estou procurando pessoas que sejam próximas a mim. Eu estou procurando pessoas que tenham acesso a mim. Eu estou procurando pessoas que peguem na minha mão. Eu estou procurando pessoas que me beijem. O desejo do Pai sempre foi, desde o Velho Testamento, e eu tenho como provar isso, desde o Velho Testamento, o desejo do Pai sempre foi ter intimidade com os seus filhos. Deixa eu falar rapidamente aqui para vocês, Deus vai me dar graça aqui para eu conseguir falar isso nessa hora. Só uma pequena referência. A primeira menção sobre a adoração na Bíblia, fazendo outro parênteses aqui, quando a gente está estudando a Bíblia, a gente faz um estudo de hermenêutica. O que é hermenêutica? É determinar o sentido e o alcance das expressões. Uma das técnicas para você determinar qual é o sentido daquela expressão é o princípio da primeira menção. O que é isso? Você vai na primeira vez que aquela palavra foi escrita na Bíblia, a primeira vez que ela foi mencionada, e você entende o contexto. Isso é muito importante, isso nos dá uma dica de como que você pode interpretar essa palavra nas próximas vezes que ela aparecer, ok? A primeira vez que a palavra adoração é mencionada, ela é lá em Gênesis, no capítulo 18, quando o Senhor aparece para Abraão. E nesse contexto, qual é a expressão de adoração? Abraão, ele se prostra e ele clama o nome do Senhor. Então, a adoração é essa entrega, é você prostrar, é você render a sua vida e você clamar. Então, quando a gente fala que a adoração é uma arma de guerra, é uma arma para você se tornar mais violento, não é sobre você começar a cantar e você chorar, é você viver uma vida prostrada aos pés do Senhor, uma vida que clame o nome do Senhor, um estilo de vida, a forma de você falar, a forma de você responder, a forma de você agir, vai clamar o nome do Senhor e você ter intimidade com o Senhor, a ponto de poder beijar a mão dele em adoração. Amém? Agora segura aqui comigo, deixa eu te falar uma coisa muito importante que Deus me revelou nesses dias. Quem aqui conhece a história de Samuel? Samuel, profeta Samuel, beleza.
Rapidamente, Samuel, ele é um milagre. A mãe dele era Ana, não podia engravidar. O Senhor deu a ela um filho e ela consagrou o filho dela ao Senhor. Ela levou ele para o templo e ele cresceu no templo servindo ao Senhor. E o sacerdote, né, o profeta Eli, à época, ele se corrompeu. Os filhos dele se corromperam, na verdade. E o Senhor pega Samuel e fala, olha, eu vou pegar esse menino e eu vou usar esse menino. E Samuel foi tremendamente usado. Ele foi um profeta tão usado que tudo que ele falava, Deus fazia questão de cumprir para que ele pudesse, né, ser reconhecido como profeta. Ele foi um juiz, ele julgou o povo e ele ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Ele foi muito importante. Só que olha que interessante. Conseguiu colocar aquela tabela? Depois eu fiquei em dúvida se vocês iam dar conta. Ficou bem pequenininho, mas não tem problema não. Olha lá. Só rapidamente uma pincelada sobre Samuel, porque eu quero te mostrar uma revelação aqui. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 11, conta que, logo no início, quando Eucana voltou de Ramá, ele levou Samuel para servir no templo, e a Bíblia fala assim, e o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Então, Samuel, menininho, começou a servir. Fala comigo, servir. Aí, em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, vai falando que Samuel ministrava, era menino ainda, mas ministrava perante ao Senhor. Fala comigo, ministrava. Aí, no capítulo 3, no versículo 1, fala assim, Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Ele ainda era menino. Fala comigo mais uma vez, ministrava. A gente tem aqui uma noção que Samuel já estava no templo, ele já ajudava nos trabalhos, ele já servia ao Senhor, ele já ministrava. Só que todas as vezes que a palavra servir ou ministrar aparecem, é uma palavra que eu não sei falar porque ela é em hebraico, mas é xará, mais ou menos assim que fala. Essa palavra xará, aí a gente vai para o princípio da primeira menção. A primeira vez que ela foi mencionada na Bíblia foi para se referir a José, que está lá em Gênesis, no capítulo 39, versículo 4. Fala assim que José, eu vou pegar o versículo para vocês, José achou graça aos seus olhos. Aos olhos de quem? Potifar. José era escravo de Potifar, só que ele era excelente. Tudo que dava na mão de José, ele arrebentava. E aí Potifar falou, cara, Deus está com esse menino. Tudo que ele faz, ele vai bem. E Potifar entregou todos os seus bens para que José pudesse administrar. E aí no versículo 4 fala assim, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. A palavra servia, adivinha qual que é a palavra? Xará. A mesma palavra que é mencionada para explicar que Samuel servia ao Senhor, que Samuel ministrava perante o Senhor. Está todo mundo comigo até aqui? Fala amém. Só que presta atenção, lá no capítulo 3 de Samuel, conta que certa noite Samuel estava deitado e ele ouviu uma voz falando com ele, uma voz audível, Samuel. E ele foi até ele e falou, Senhor me chamou? Aí ele falou, não chamei. Aí mais uma vez ele deitou, ele estava pronto para dormir e o Senhor chamou ele e ele foi Eli de novo. Isso aconteceu 3 vezes. E aí Eli percebeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. E aí falou assim, meu filho, próxima vez que você ouvir a voz, fala Senhor, o teu servo ouve. Aí olha só, tem um versículo que é muito importante. Versículo 3, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Fala comigo, conhecia. Fala comigo, revelada. Presta atenção, qual é a revelação que Deus trouxe para o meu coração? Muitas pessoas, assim como Samuel, estão servindo ao Senhor. Muitas pessoas, assim como Samuel, estão ministrando ao Senhor. Talvez você está tentando fazer o melhor com a sua vida. Talvez você está tentando fazer o melhor com os seus filhos. Talvez você está tentando fazer o melhor, tentando tomar as melhores decisões, tentando se controlar, tentando fazer tudo certinho de acordo com a cartilha. Talvez você tenha vindo à igreja, talvez você tenha lido a sua Bíblia, talvez você tenha servido aqui em algum ministério, talvez você está tentando fazer parte, mas você ainda tem a mentalidade de José. Você está sendo um excelente escravo de Potifar, mas você ainda não conhece o Senhor, porque o Senhor ainda não te foi revelado. E o que eu quero que você entenda, que Deus te trouxe aqui nessa noite, para te falar que o Senhor não quer o seu serviço. Servir a Deus é algo que nós fazemos, não é algo que nós somos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos a noiva do Senhor. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer se revelar a você. Fica comigo aqui, segura. O que é revelar? Vamos continuar lendo aqui a história de Samuel rapidamente. Versículo
Eu falei revelado, versículo 19, o Senhor estava com Samuel, enquanto esse crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Isso aqui foi depois que ele teve encontro com Deus, depois que o Senhor se revelou a ele. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Fala comigo, profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado. Fala comigo, revelado. A Samuel por meio da sua palavra. Sabe o que significa a palavra revelar? Revelar vem de um costume. A Sarinha está aqui, ela vai te confirmar. De um costume judaico. Revelar é tirar o véu. Se você vai lá no hebraico, revelar vem de tirar o véu. E por que é um costume hebraico? Quando os jovens eles se comprometiam em casamento, o casamento era feito em 2 etapas. A primeira era como se fosse um contrato de casamento, onde eles se prometiam em casamento, né, Sarinha? E num segundo momento vinha como se fosse a cerimônia em si de casamento, que era quando eles consumavam o casamento. Podia ser alguns dias depois, podia ser algumas semanas, até mais de ano depois. E a partir do momento que a noiva era contratada com o noivo, ela passava a usar um véu. Que ela estava se guardando para o seu noivo. E esse véu era tirado, era revelado no dia do casamento. Em que aquele noivo, ele ia olhar para sua noiva, mas não é só revelar a aparência, mas revelar tem um sentido de intimidade. Porque a partir do momento em que o véu é retirado, eles passavam a ser um. A partir do momento que o véu era retirado, eles iam morar na mesma casa, eles iam fazer as refeições juntos, eles iam dormir juntos, eles iam conviver juntos, eles iam construir um projeto de família juntos, eles iam cuidar da próxima geração, eles iam adorar a Deus juntos. Revelar é tirar o véu. Agora volta para Samuel. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada a ele. Ele ainda não conhecia o Senhor em intimidade. Ele servia ao Senhor. Ele tentava ter uma vida justa. Ele tentava fazer as coisas. Ele tentava merecer o lugar dele ali no templo. Mas ele não tinha sido revelado. Ele não comia junto. Ele não dormia junto. Ele não estava construindo uma vida junto com o Senhor. E a partir do momento que nós temos a palavra do Senhor, em que o Senhor é revelado e ele passa a fazer parte da nossa intimidade, do nosso acordar, do nosso deitar, nós somos confirmados assim como Samuel, como profetas do Senhor. Como assim, Ana? Eu não sou profeta? É sim, profeta é aquele que fala debaixo da possessão divina. Profeta é aquele que fala debaixo da influência divina. Profeta é aquele que não fala de acordo com o seu temperamento, com o seu achismo, com as suas emoções, com as suas circunstâncias. É aquele que olha para uma situação e diz: o Senhor diz isso, a palavra do Senhor diz aquilo. Deixa eu falar, a igreja se torna violenta, a igreja se torna poderosa. Nós nos apropriamos do reino quando o Senhor se revela a nós, quando nós construímos uma vida de intimidade com Deus e nós passamos a responder não de acordo com a nossa natureza humana, mas de acordo com a natureza divina. Amém? Quantos querem ter a palavra revelada? Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Tirar o véu. Você consegue entender? Você consegue enxergar isso? Que no Velho Testamento o Senhor só queria que fosse revelado. O Senhor queria tirar o véu. O Senhor chamou o menino Samuel, que estava ali servindo, e falou: eu não quero que você sirva, eu quero tirar o véu, eu quero que você me veja. Queridos, olhem para mim. Ainda que você tenha vindo hoje aqui a primeira vez, servir ao Senhor é lindo, é importante, está certinho. Mas o Senhor não quer o seu serviço. O Senhor quer você. Não é o nosso tempo que Ele quer, ou o nosso trabalho. Ele quer todo o nosso tempo, todo o nosso trabalho. Mas antes de tudo, Ele me quer. Desde o Velho Testamento. Aí chega lá no Novo Testamento, Ele conversa com uma mulher toda cheia de pecado, toda doida. E Ele fala: eu estou procurando pessoas que queiram me beijar. Viram? Ele sempre quis intimidade. E o que intimidade tem a ver com violência? Tudo. Sabe por quê? Eu vou falar qual é o desafio da igreja contemporânea. O desafio da igreja contemporânea é ter uma vida de intimidade com o Senhor, quando tudo que o nosso tempo quer nos oferecer é uma vida de conforto.
que isso tem a ver com violência? Tudo tem a ver com violência. Porque enquanto você vir aqui e sentar no banco, e esquentar o banco, e ouvir a palavra, e participar de uma coisa aqui ou acolá, e voltar para sua casa e continuar vivendo do mesmo jeito, tá tudo bem. Mas a igreja violenta é aquela que vem, que ouve a palavra, que deixa a palavra gerar frutos, que é revelado, tira o véu, e amanhã de manhã, quando acorda, fala: bom dia, Espírito Santo, eu quero viver esse dia para a sua glória. Eu não quero agir conforme aquilo que eu acho, eu não quero falar aquilo que eu acho, eu quero falar o que o Senhor fala. Eu quero ser um profeta do Senhor na minha casa, na minha geração, no meu trabalho, na minha escola, onde quer que eu vá. É diferente. Esses dias eu não sou perfeita nisso não. Esses dias eu tive uma situação no trânsito, e eu fui fazer um gato, e o motoqueiro atrás de mim também fez o gato. Só que ele veio pela minha esquerda, né? E eu levei um susto, porque eu falei: cara, se eu tivesse acelerado um pouco mais rápido, eu poderia ter batido nele. E eu dei uma buzinada nele, pra Aí ele veio assim. E aí eu respondendo para ele, e ele veio atrás de mim. Aí ele veio atrás de mim, eu freiei o carro. E aí ele parou do lado do meu vidro. E eu baixei o vidro e falei: meu filho, cuidado, a sua vida está em risco. Aí eu já joguei ela só assim: meu marido é motociclista. Aí ele: mas você fez a mesma coisa? Eu falei: não é o gato, todo mundo faz aquele gato ali. Mas você colocou a sua vida em risco quando você passou pela esquerda. Você não tem nada para te proteger, cuidado. O homem desmontou na minha frente. Sabe o que é isso? Eu estou me esforçando para falar, não de acordo com a minha natureza, porque a vontade era xingar ele, né? Mas falar com misericórdia e amor. Aquela vida é preciosa, e ele poderia ter sofrido um acidente e até morrido naquele dia. Amém? É você refletir o Senhor. Se você tem feito algo pelo Senhor, glória a Deus pela sua vida. Mas o Senhor quer se revelar. Ele quer tirar o véu e ir para casa com você hoje. Sabe o que eu tenho feito? Não sei se eu já contei isso aqui. Eu tenho feito um exercício. Todos os dias antes de dormir, eu oro, eu falo: Deus, enche esse quarto aqui agora. Eu sinto. Porque a minha alma, o meu corpo dorme. O meu espírito não. Meu espírito fica à noite repousando na presença de Deus. E de manhã a primeira coisa que eu tenho feito: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele não quer as coisas que eu faço, Ele quer o meu coração, Ele me quer. E eu quero Ele. E o Senhor tem falado tanto comigo nesses dias, que Ele quer que nós o conheçamos. Vou fazer só mais um exercício com vocês. Mentir é errado. Roubar é errado. Por quê? Porque sim. Porque eu não vou prejudicar outras pessoas. Tá, isso é errado. Por quê? Porque está escrito na Bíblia? Ok, tá. Não roubarás, né? 10 mandamentos. Por quê? Sei lá, Anne, para. Pergunta difícil. Deixa eu te falar por quê. Deus é desonesto? Não. Deus rouba algo de alguém? Não. Então quando Ele fala não roube, é porque se você roubar, você não vai se parecer com Ele. E Ele criou você para ser a imagem e semelhança dEle, para mostrar ao mundo quem Ele é. Você está entendendo por que nós precisamos revelar e conhecer Ele? Porque é conhecendo Ele que eu me transformo. Não é eu não posso roubar, eu não posso mentir, eu não posso mentir. É eu conhecer Ele e Ele me transformar e eu me parecer com Ele. Você entende?
que isso tem a ver com violência? Tem tudo a ver com violência, porque uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que se santifica, uma igreja que o adora, uma igreja que passa 24 horas conectada, uma igreja que não fala de acordo com os padrões do mundo, mas fala de acordo com a palavra do Senhor, que fala debaixo da possessão divina. É uma igreja poderosa, é uma igreja que avança, que os nossos filhos, os filhos, eles abençoam, eles conquistam a terra. É uma igreja que revela a glória de Deus para o mundo, e foi para isso que nós somos chamados. E a gente cumpre o nosso propósito. Amém. A última coisa, mas não vou gastar tempo porque o meu tempo acabou. A última arma de violência é a palavra de Deus. Mas não é qualquer palavra, é a palavra rema. A palavra fala lá em Efésios, para nós tomarmos as armaduras espirituais. E ele fala, pega só esse versículo aqui para vocês. Levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger dos dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como uma espada que o Espírito Santo lhes dá. A palavra espada nesse texto não é a palavra logos, que é a palavra, são duas palavras para a palavra. Logos e rema. Logos é geral, é tipo a palavra de Deus. Rema é uma palavra específica. Aqui a palavra de Deus fala assim: levem a palavra rema, as palavras específicas, os versículos específicos, a palavra rema do Senhor, porque isso aí é espada, é o poder que o Espírito Santo te dá para vencer os dardos do maligno. Eu já passei crises na minha vida, crises no meu ministério, crises na minha consciência, e sabe o que me salvou nas minhas crises? Palavras rema do Senhor, palavras que o Senhor me deu. Falou assim: Anne, eu não te chamei para dar um resultado X ou Y, eu te chamei para pregar, para exortar, para ensinar. E foram essas palavras rema que me salvaram em meus momentos de dificuldade. E nós precisamos buscar a palavra rema. Como que nós vamos buscar a palavra rema? Revelando, com a revelação, tirando o véu. Amém? Tem alguém com desejo de se tornar violento nessa noite? Alguém com desejo de adorar o Senhor em espírito e em verdade, de revelação do Senhor? Fica de pé comigo no seu lugar. Feche os seus olhos comigo. Feche os seus olhos comigo. Agora é hora de você ser intencional. É hora de você ter aquela adoração intencional, fé ativa. Construir agora pistas de pouso para o Senhor pousar na sua vida, as promessas dEle. Pede ao Senhor que Ele se revele a você. Amém? Sopra em nós, Espírito, te queremos. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Mais uma vez, pede comigo. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito. Se você puder, levanta comigo as suas mãos lá em cima, fecha os seus olhos comigo, fecha os seus olhos. Tudo que eu podia falar agora eu falei. Agora está na hora daqueles que são violentos falarem: Deus, como essa palavra pode gerar frutos na minha vida, como isso pode gerar frutos. Eu estou aqui, o meu coração está aberto, eu estou te servindo, eu estou tentando, eu estou me esforçando, mas eu ainda não te conheço, e eu quero te conhecer nessa noite. Se revela, eu quero tirar o véu e falar: esse sou eu, assim eu estou, mas eu quero ir com o Senhor para casa, eu quero viver com o Senhor, eu quero intimidade, o Senhor me quer e eu te quero também, Senhor. Levanta comigo as suas mãos e vai fazendo a sua oração. Levanta comigo as suas mãos e vai fazendo a sua oração.
Espírito de Deus está tocando pessoas nesse lugar. E em nome de Jesus, Deus está tocando pessoas. O Senhor está me mostrando pessoas que estão aprisionadas em medos e acusações. Pessoas que estão aprisionadas nas suas próprias falhas, nas suas próprias faltas. O Senhor está te falando, você foi amado e aceito antes mesmo que você tivesse cometido as suas falhas. O Senhor já te amou e o Senhor já te perdoou. Então, em nome de Jesus, o Senhor está te liberando do seu peso agora. O Senhor está te liberando do seu fardo agora. Simplesmente se renda a Jesus. Simplesmente tire o véu. Simplesmente tire o véu. E a convivência diária com o Senhor vai transformar as suas maiores fraquezas. O Senhor está dando poder. O Senhor está te dando poder. Poder do céu para transformar feridas profundas na sua alma. Em nome de Jesus, Deus está libertando pessoas agora reativas. Pessoas que reagem de acordo com seus traumas, reagem de acordo com as suas feridas. O Senhor está transformando a sua mente. O Senhor está curando o seu coração. Em nome de Jesus. E o Senhor está agora removendo todo peso. O Senhor está removendo agora peso. O Senhor está removendo pesos agora, para que você possa andar em liberdade, para que você possa adorar em liberdade, para que você possa viver intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Para algumas pessoas a palavra intimidade ela é doída porque você não consegue estabelecer uma relação de intimidade com o Senhor. O Senhor hoje, com graça, quando Ele se aproximou daquela mulher samaritana, a mulher que havia tido muitos maridos, a mulher que tinha passado por muitas rejeições, Ele virou para essa mulher e falou assim: eu quero que você me adore com um beijo. O Senhor se aproxima com amor e Ele te toca e Ele te fala: a intimidade é para você, a intimidade é convivência, intimidade é amizade, intimidade não é peso, intimidade não é acusação, intimidade não é inalcançável, intimidade é amizade, amizade. Eu vou te pegar pela mão, eu vou caminhar com você, você não vai estar sozinho. Eu sou o seu Deus, eu sou o Emmanuel, eu sou o Consolador. Eu vou te curar, eu vou te curar, eu vou te curar, em nome de Jesus. Igreja, vamos avançar, vamos avançar. Eu quero te desafiar agora a dar um passo a mais de fé. Pode ser. Eu vou te desafiar a dar um passo a mais de fé. Eu vou te desafiar a sair um pouquinho da sua zona de conforto. Prova e vê que o Senhor é bom. Sai um pouquinho da sua zona de conforto comigo. Nós vamos cantar mais uma vez, mas eu quero te desafiar a fazer algo em Deus que você não é acostumado a fazer. Se você não é acostumado a levantar suas mãos, você vai levantar. Se você não é acostumado a ajoelhar, você vai ajoelhar. Se você não é acostumado a orar em voz alta, você vai orar em voz alta. Se você não é acostumado a crer, você vai fazer esforço, você vai falar: eu creio. Amém? Pode ser. Vamos romper em fé. Vamos romper em fé. Vamos romper em fé. Vamos romper, porque o Senhor quer uma igreja violenta. O Senhor quer uma igreja que se aposta do reino. Nós vamos fazer pressão. Nós vamos fazer pressão. Nós vamos pressionar no mundo espiritual e vamos colher no mundo físico. Pode ser. Comigo. Levanta sua mão. Levanta sua voz. Levanta o clamor comigo. Que os céus fechados se abram, teu reino venha, a nossa fé e esperança são em Deus. Teu reino venha mover.
Mais uma vez, só a igreja diz. A última vez, olhos fechados, diz. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar. E eu vou te liberar com uma tarefa de casa só para os violentos. Essa semana, procure uma maneira de aplicar essa palavra na sua vida. Procure um espaço para ter intimidade com o Senhor. Não precisa muito, gente. Ao dormir e ao levantar, consciência da presença dEle. Amém? Semana que vem, se nós fizermos isso, nós vamos voltar mais violentos para o reino. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Amém.